Tá gravando. Olá, meu nome é Paloma. Essa daqui é uma Bíblia Braille para deficiente visual. E a gente vai fazer uma leitura no livro de Samuel, quem desejar acompanhar. Vamos começar. Deixa eu ver. A partir do capítulo 3. Deus aparece a Samuel. Capítulo 3. Samuel ainda era menino e ajudava Eli na adoração a Deus, o Senhor. Naqueles dias, poucas mensagens vinham do Senhor e as visões também eram muito raras. Certa noite, Eli, já quase cego, estava dormindo no seu quarto. Samuel dormia na tenda sagrada, onde ficava a arca da aliança e a lâmpada de Deus ainda estava acesa. Então o Senhor Deus chamou Samuel. Samuel, estou aqui, respondeu ele. Então correu para onde Eli estava e disse: O Senhor me chamou, estou aqui. Mas Eli respondeu: Eu não chamei você, volte para a cama. E Samuel voltou. Então o Senhor Deus tornou a chamar Samuel. O menino se levantou, foi aonde estava Eli e disse: O Senhor me chamou, estou aqui. Mas Eli tornou a responder: Eu não chamei você, filho. Volte para a cama. Samuel não conhecia o Senhor, pois o Senhor ainda não havia falado com ele. Aí o Senhor chamou Samuel pela terceira vez. Ele se levantou, foi aonde Eli estava e disse: O Senhor me chamou. Então, estou aqui. Então Eli compreendeu que era o Senhor quem estava
chamando o menino. E ordenou: volte para a cama. Se ele chamar você outra vez, diga: fala, ó Senhor, pois o teu servo está escutando. E Samuel voltou para a cama. Então o Senhor veio e ficou ali, e como havia feito antes, disse: Samuel, Samuel. Fala, pois o teu servo está escutando. Respondeu Samuel. E o Senhor disse: Eu vou fazer com que o povo de Israel uma coisa tão terrível que todos os que ouvirem a respeito disso ficarão apavorados. Naquele dia farei contra Eli tudo o que disse a respeito da família dele, do começo até o fim. Eu lhe disse que ia castigar a sua família para sempre, porque os seus filhos disseram coisas más contra mim. Ele sabia que eu ia fazer isso, mas não os fez parar. Por isso, juro à família de Eli que nenhum sacrifício ou oferta poderá apagar o seu terrível pecado. Samuel ficou na cama até de manhã. Aí se levantou e abriu os portões da área da tenda sagrada. E ele estava com medo de falar com Eli sobre a visão que havia tido. Mas Eli o chamou: Samuel, meu filho. Estou aqui, respondeu ele. O que foi que Deus lhe disse? Perguntou Eli. Não esconda nada de mim. Deus o castigará severamente se você não me contar tudo o que ele disse. Então Samuel contou tudo, sem esconder nada, e Eli disse: Ele é Deus, o Senhor, que ele faça tudo o que achar melhor. E Samuel cresceu. O Senhor estava com ele e fazia tudo o que Samuel dizia que ia acontecer.
Assim todo o povo de Israel, do norte ao sul do país, ficou sabendo que Samuel era de fato um profeta do Senhor. O Senhor continuou a aparecer em Siló, onde havia se revelado a Samuel, e falando com ele e falado com ele, e a palavra de Samuel era respeitada por todo o povo de Israel. Os filisteus tomam a arca da aliança. Capítulo 4. Naqueles dias o povo de Israel foi lutar contra os filisteus. Os israelitas acamparam em Ebenezer e os filisteus em Áfeca. Os filisteus se aprontaram e entraram na luta, e esses venceram os israelitas, matando no campo de batalha mais ou menos 4.000 soldados. Quando aqueles que tinham espadas, aqueles que tinham escapado voltaram ao acampamento. Os líderes do povo de Israel disseram: por que é que o Senhor Deus deixou que os filisteus nos vencessem hoje? Vamos trazer de Siló para cá a arca da aliança, para que assim o Senhor esteja no meio de nós e nos salve dos nossos inimigos. Então mandaram mensageiros a Siló para trazerem a arca da aliança do Senhor Todo-Poderoso, que se assenta no seu trono. E estes os querubins e Ofni e Finéias, os dois filhos de Eli, vieram juntos com a arca. Quando a arca chegou, os israelitas gritaram tão alto que a terra tremeu. Os filisteus ouviram os gritos e disseram: escutem esses gritos no campo. No acampamento dos hebreus. O que será que aconteceu?
quando souberam que a arca da aliança do Senhor havia chegado ao acampamento hebreu, os filisteus ficaram com medo e disseram: um Deus chegou ao acampamento dos israelitas. Aí de nós nunca aconteceu uma coisa assim. Aí de nós, quem poderá nos salvar destes poderosos deuses? São os deuses que atacaram os egípcios com todo tipo de pragas no deserto. Sejam corajosos, filisteus. Lutem como homens, ou seremos escravos dos hebreus, como eles já foram nossos escravos. Lutem como homens. Assim os filisteus lutaram. Os israelitas foram vencidos e fugiram, correndo para as suas casas. E houve uma grande matança. 30.000 israelitas foram mortos. Então os filisteus tomaram a arca de Deus e Ofni e Finéias, os filhos de Eli, foram mortos. A morte de Eli. Um homem da tribo de Benjamim correu desde o campo de batalha até Siló. Chegou lá no meio-dia para mostrar a sua tristeza. Ele havia rasgado as suas roupas e posto terra na cabeça. Ele estava sentado numa cadeira. Eli estava sentado numa cadeira perto da estrada, esperando. Ele estava muito preocupado com a arca da aliança. Quando o homem deu a notícia, toda a gente da cidade ficou apavorado e começou a chorar alto. Eli ouviu os gritos e perguntou: que barulho é esse? Então o homem correu para contar as notícias a Eli.
Eli estava com 98 anos e completamente cego. O homem disse: eu fugi da batalha e hoje mesmo vim correndo de lá até aqui. O que aconteceu, meu filho? Perguntou Eli. O povo de Israel fugiu dos filisteus, respondeu o mensageiro. Foi uma terrível derrota para nós. Além de tudo, os seus filhos Ofni e Finéias foram mortos. Os filisteus tomaram a arca da aliança. Quando ouviu falar na arca, Eli caiu da cadeira para trás, perto do portão da cidade. Ele estava muito velho e gordo. Por isso, quando caiu, quebrou o pescoço e morreu. Eli foi o líder do povo de Israel 40 anos. A morte da mulher de Finéias. A nossa de Finéias. A nora de Eli, a mulher de Finéias, estava grávida e já quase na época de ter a criança. Quando ela soube que a arca de Deus havia sido tomada e que o seu sogro e o seu marido tinham morrido, começou a ter as dores de parto e deu à luz. Ela estava morrendo, mas as mulheres que a ajudavam disseram: tenha coragem, você ganhou um filho. Você ganhou um filho. Ela não se interessou e não respondeu, mas deu ao menino o nome de Icabo. Explicou:
explicando: a glória saiu de Israel. Disse isso falando da tomada da arca de Deus e da morte do seu sogro e do seu marido. Ela disse: a glória saiu de Israel, pois a arca de Deus foi tomada pelos nossos inimigos. A arca na terra dos filisteus. Capítulo 5. Depois de tomarem a arca de Deus, os filisteus a levaram de Ebenezer para a cidade de Asdod. Eles a colocaram no templo do seu deus, Dagom, perto da sua imagem. No dia seguinte de manhã, os moradores de Asdod viram que a imagem de Dagom estava caída de cabeça no chão, na frente da arca da aliança. Então eles pegaram a imagem e a puseram de volta no seu lugar. No dia seguinte de manhã, viram que ela estava caída de novo na frente da arca. A cabeça e os dois braços da imagem estavam quebrados, caídos na soleira da porta. Somente o corpo estava inteiro. É por isso que até hoje os sacerdotes de Dagom e todos os que o adoram em Asdod não pisam aquele lugar. E o Senhor Deus castigou duramente o povo de Asdod. Fez com que todo o povo dali e da vizinhança ficasse cheio de tumores. Quando eles viram isso, disseram: o Deus de Israel está castigando a nós e o nosso Deus Dagom. Não podemos mais deixar que a arca do Deus de Israel fique aqui. Então mandaram que alguns mensageiros fossem chamar todos os 5
governadores filisteus e lhes perguntaram: que vamos fazer com a arca do Deus de Israel? Levem para a cidade de Gate. Responderam eles. Então os filisteus a levaram para lá. Mas depois que a arca chegou ali, o Senhor Deus castigou a cidade e pôs medo nos seus moradores. Apareceram tumores em todas as pessoas da cidade, tanto nas mais importantes como nas mais humildes. Então enviaram a arca da aliança para a cidade de Ecrom. Quando a arca chegou lá, o povo começou a gritar. Trouxeram a arca do Deus de Israel para cá. Eles querem acabar com a gente. Então mandaram que alguns mensageiros dissessem a todos os governadores filisteus: mandem a arca do Deus de Israel de volta ao seu lugar, para que ela não mate a nós e as nossas famílias. Houve morte e destruição em toda a cidade por causa do castigo severo de Deus. Os que não morreram ficaram cheios de tumores, e os gritos dos moradores da cidade subiram até o céu. Nossa! A volta da Arca da Aliança, capítulo 6. Será que não deu tempo já? Ainda não. Já fazia 7 meses que a Arca da Aliança estava na terra dos filisteus. Eles chamaram os seus sacerdotes e os seus mágicos e perguntaram: que fazemos com a arca do Senhor se a mandarmos de volta? O que devemos enviar junto com ela? Eles responderam: se vocês mandarem de volta a arca do Deus de Israel, não a enviem sem uma oferta, mandem junto uma oferta para pagar pelo pecado de vocês. Assim
vocês serão curados e saberão por que motivo ele continuou a castigá-los. Que oferta devemos mandar? Perguntaram os filisteus. Os sacerdotes e os mágicos responderam: mandem 5 tumores feitos de ouro e 5 ratos também de ouro, de acordo com o número dos governadores filisteus, pois os 5 governadores foram atingidos pela mesma praga que caiu sobre vocês. Façam imitações dos... Não, agora que deu 36. Quer uma? Não. Dos tumores e dos ratos que estão destruindo a nossa terra, e deem como presente em homenagem ao Deus de Israel. Assim ele talvez pare de castigar vocês, os seus deuses e a sua terra. Por que razão vocês seriam tão teimosos quanto o rei do Egito? E os egípcios não esqueçam que Deus zombou deles até que eles deixaram os israelitas saírem do Egito. Façam o seguinte: arranjem 2 vacas que ainda não puxaram carroça e amarrem as 2 a uma carroça nova. Depois toquem os bezerros delas para o curral. Então peguem a arca do Senhor Deus e a coloquem na carroça. Ponham também numa caixa ao lado da arca as imitações de ouro que vocês vão mandar ao Deus de Israel como oferta para pagamento pelos seus pecados. Aí toquem as vacas para frente e deixem que elas vão para onde quiserem. E prestem atenção: se a carroça for na direção da cidade de
Bet-Semes. Isso quer dizer que foi o Deus dos israelitas que nos mandou este grande mal. Mas se isso não acontecer, então quer dizer que não foi ele quem mandou esta praga, e sim que ela veio por acaso. E os filisteus fizeram o que os seus sacerdotes e mágicos haviam dito. Pegaram 2 vacas e as amarraram à carroça. Prenderam os bezerros no curral. Depois puseram a arca do Senhor Deus na carroça, junto com a caixa onde estavam os ratos e os tumores de ouro. Então as vacas foram diretamente para a cidade de Bet-Semes, andando e mugindo, sem se desviar do caminho. E os 5 governadores de filisteus a seguiram até a divisa de Bet-Semes. O povo de Bet-Semes estava colhendo trigo no vale de no vale. De repente, eles olharam e viram a arca da aliança e ficaram muito alegres. A carroça, puxada pelas vacas, chegou até a plantação de Josué. De Bet-Semes e parou perto de uma grande pedra. Então os moradores dali cortaram em pedaços a carroça de madeira, mataram as vacas e as queimaram em sacrifício a Deus, o Senhor. Os levitas pegaram a arca do Senhor e a caixa com as imitações de ouro e puseram em cima da grande pedra. Naquele dia, o povo de Bet-Semes apresentou ao Senhor ofertas que foram completamente queimadas e também sacrifícios de animais. Os 5 governadores filisteus viram isso e no mesmo dia voltaram para Ecrom. Os filisteus mandaram a Deus, o Senhor,
os 5 tumores. De ouro, como oferta em pagamento pelos seus pecados, por cidade. Tem 45. Acho que vamos chegar em 56, para. Pode continuar. Por cidade. Asgod, Gaza, Askelon, Gate e Ecrom. Mandaram também 5 ratos de ouro, de acordo com o número das cidades. De acordo com o número das cidades, governadas pelos 5 governadores filisteus, isto é, as 5. Pode continuar. 5 cidades protegidas por muralhas, e os povoados que ficavam ao seu redor na plantação de Josué, que era natural de Bet-Semes. A arca de Deus foi colocada em cima de uma grande pedra, e essa pedra ainda está ali, como prova do que aconteceu. 70 homens de Bet-Semes olharam para dentro da arca da aliança, e por isso o Senhor os matou, e o povo chorou por causa dessa grande matança que Deus fez entre eles. A arca na cidade de Gearim. Ai, desculpa. Ai, Deus. Então os moradores de Bet-Semes disseram: quem poderá ficar diante do Senhor, esse Deus tão santo? Para onde mandaremos a sua arca, a fim de que ele fique longe de nós? Aí enviaram mensageiros para... Tem 49. Acho que daqui a pouco já para, 6 minutos. para dizerem
ao povo da cidade de Jearim. Os filisteus devolveram a arca da aliança do Senhor. Desçam até aqui e levem a arca. Capítulo 7. Então os homens da cidade de Jearim foram até lá e levaram a arca do Senhor. Eles a colocaram na casa de Abinadab, que ficava num morro, e escolheram e separaram o seu filho Eleazar para tomar conta dela. Samuel governa Israel. A arca da aliança ficou na cidade de Jearim bastante tempo, isto é, mais ou menos 20 anos. Durante esse tempo, todos os israelitas oravam a Deus, o Senhor, pedindo ajuda. Samuel disse ao povo de Israel: se vocês quiserem com todo o coração voltar a Deus, o Senhor, joguem fora todos deuses estrangeiros e as imagens da deusa Astarote. Dediquem-se completamente ao Senhor e adorem somente a Ele, e Ele livrará vocês do poder dos filisteus. Aí os israelitas jogaram fora as suas várias imagens de Baal e também as de Astarote, e adoraram somente a Deus o Senhor. Então Samuel mandou que todos os israelitas se reunissem em Mispa e prometeu que ali oraria por eles ao Senhor. Assim todos eles se reuniram em Mispa, tiraram água e a deram oferta ao Senhor. Jogaram o dia todo e jejuaram o dia todo e disseram: nós pecamos contra Deus, o Senhor. E ali em Mispa, Samuel julgava e governava o povo de Israel.
Quando os filisteus souberam que os israelitas haviam se reunido em Mispa, os 5 governadores filisteus saíram com os seus homens para atacá-los. Os israelitas souberam disso e ficaram com medo. E disseram a Samuel: não pare de orar ao Senhor, nosso Deus. Acho que a gente vai conseguir fazer uma hora certa, que já tá em 56 e não parou. Pedindo que eles nos livre do domínio dos filisteus. Tô suando, cara. Não sei por que tanto assim. Quer um pouco de água? Não é de sede, não sei por quê. Então Samuel matou um carneirinho e queimou todo ele como sacrifício a Deus. Oi, tudo bem? Eu vou continuar a leitura bíblica em Gênesis capítulo 2, tá bom? A partir do verso 18. E disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma ajudadora adequada para ele. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todo animal do campo e toda ave dos céus, os trouxe a Adão, para este ver como lhe chamaria. E tudo o que Adão chamou a toda alma vivente, isso foi o seu nome. E Adão pôs os nomes a todo o gado, as aves dos céus e todo animal do campo. Mas para o homem não se achava ajudadora idônea. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão. E este adormeceu e tomou uma das suas costelas e cerrou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher e trouxe-a a Adão. E disse a Adão: esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Esta será chamada mulher, porquanto do homem foi tomada. Portanto, deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma carne, e ambos estão nus, o homem e a mulher, e não se envergonhavam. A tentação e a queda, que é o capítulo 3 de Gênesis. Ora, a serpente era mais astuta que todas as animarias do campo que o Senhor Deus tinha feito. Esta disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher, a serpente: do fruto da árvore do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem dele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis,
porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o mal e o bem. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e conceram folhos de figueira, e fizeram para si aventais. E ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia. E esconderam-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: Onde estás? E ele disse: Ouvi a tua voz soar no jardim, e temi, porque estava nu, e escondi-me. Ou seja, ele se escondeu. E Deus disse: Quem te mostrou que estavas nu? Comeste tu da árvore de que te ordenei que não comesses? Então disse Adão: A mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e comi. E disse o Senhor Deus à mulher: Por que fizeste isto? E disse a mulher: A serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: Porquanto fizeste isto, maldito serás, mais que toda a fera e mais que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás e comerás todos os dias da tua vida. E porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente, esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. E a mulher disse: Multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição. Com dor darás à luz a filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. E Adão disse: Porquanto deste ouvidos à voz de tua mulher, porquanto destes ouvido à voz da tua mulher, e comeste da árvore de que te ordenei, dizendo: Não comerás dela, maldito é a terra por causa de ti. Com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Espinhos e cardos também te produzirá, e comerás a erva do campo. Do suor do teu rosto comerás o teu pão, até que torneis a terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó, e em pó te tornarás. E chamou Adão o nome de sua mulher Eva, porquanto era a mãe de todos os viventes. E fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas de peles. Adão e a sua mulher túnicas de peles, e o vestiu. Então disse o Senhor Deus: Eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Ora, para que não estenda a sua mão, e tome também da árvore da vida, e coma e viva eternamente? O Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim do Éden, para lavrar a terra da qual foram tomados. E havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden,
e uma espada inflamada que andava ao redor para guardar o caminho da árvore da vida. Glória a Deus. Glória a Jesus. Glórias a Deus. Capítulo 4. Caim e Abel. E conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu e deu à luz a Caim e disse: Alcancei do Senhor um homem. E deu à luz mais a seu irmão Abel. Abel foi pastor de ovelhas e Caim foi lavrador de terra. E aconteceu depois de uns tempos que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. E se agradou o Senhor de Abel e de sua oferta. Mas de Caim e da sua oferta não se agradou. E irou-se Caim fortemente e descaiu-lhe o semblante. E o Senhor disse a Caim: Por que te iraste? E por que descaiu o teu semblante? Se bem procederes, não é certo que serás aceito? E se não procederes bem, o pecado jaz à porta, e sobre ti será o seu desejo, mas sobre eles deves dominar. E falou Caim com seu irmão Abel, e sucedeu que, estando eles no campo, se levantou Caim contra o seu irmão Abel e o matou. E disse o Senhor a Caim: Onde está Abel, teu irmão? E ele disse: Não sei, sou eu o guardador do meu irmão? E disse Deus: Que fizeste? A voz do sangue do teu irmão derramado na terra clama a mim. E agora maldito és tu na terra, que abriu a sua boca para receber da tua mão o sangue do teu irmão. Quando lavrares a terra, esta não te dará mais a sua força. Fugitivo e vagabundo serás na terra. Então disse Caim ao Senhor: É muito grande o meu pecado para que possa ser perdoado. Eis que hoje me expulsas para longe, e da tua presença me esconderei. E serei fugitivo e vagabundo na terra, e será que qualquer um que me encontrar me matará. O Senhor, porém, disse-lhe: Portanto, qualquer que matar a Caim, 7 vezes será castigado, e por o Senhor um sinal em Caim, para que para que não ferisse qualquer um que o encontrasse. E saiu Caim de diante da face do Senhor, e habitou na terra de Note, ao lado oriental do Éden. E conheceu Caim a sua mulher, e ela concebeu e deu à luz a Enoque. E ele edificou uma cidade, e deu à cidade o nome de seu filho Enoque. E Enoque gerou Irade, e Irade gerou a Meusael, e Meusael gerou a Meldaziel, e Meldaziel gerou a Lameque. E tomou Lameque para si 2 mulheres, e o nome de uma era Ada, e o nome da outra era Zila. A Ada deu à luz a Jabel. Este foi o pai dos que habitam em tendas e têm gado. E o nome do seu irmão era Jubal. Este foi o pai de todos os que tocam harpa e órgãos. E Zilá também deu à luz a Tubal-Caim, mestre de toda a obra de cobre e ferro, e a Naamã, sua irmã. E disse Lameque a suas mulheres:
Ada e Zila, ouve a minha voz, vós mulheres de Lameque, escutai as minhas palavras, porque eu matei um homem por me ferir, e um jovem por me pisar. Porque 7 vezes Caim será castigado, mas Lameque 7 vezes 7. Honras e glórias a Deus.